Nossa primeira imagem é para iniciar esta conferência e nós trazemos o número 0 da cultura maia. É muito difícil se ensinar o número 0 a qualquer criança latino-americana, até mesmo para um adulto. É difícil ensinar este conceito. Nós colocamos aí 4 símbolos e sobre eles 4 conjuntos de símbolos que nós vamos explicar ao final. Bom dia. Nosso tema é a educação na agricultura. É uma aula dentro de uma universidade. Vamos usar uma estratégia. Na linguagem indígena existe uma palavra brasileira, em tupi, chamada puxirum. Ela pode ser simplificada por você faz por mim, eu faço por ti. Na imagem nós vemos um beija-flor dando um beijo em um menino Yanomami. Isso é pichurum. Depois vocês veem em vermelho a letra ampersand, que é uma letra hoje usada mais como símbolo gráfico, que significa o e-comercial ou a i-comercial, e a palavra griot. Griot são os mestres da oralidade, forma de ensino comum na África. É a memória idosa passada à juventude. Entre pichurum e griot, nós vamos fazer a educação e o campo. Nós vamos desenvolver isso em 4 blocos temáticos. O primeiro é ampersand, que em português significa por si só. Fizemos ontem o amanhã do próximo século. A segunda parte será a terra camponesa no planeta México. A terceira parte será sementes, sem o símbolo gráfico ampersand. Sementes como as raízes espirituais do pichurum e griot no território ultrasocial. O quarto é o final, escutar a todos. Do lado esquerdo da imagem, nós vemos um pé de tamarindo. Esse arbusto é originário da África, mas há muitos e muitos anos foi levado para a Índia. E lá na Índia ele foi tratado naquele clima de melhores chuvas e se transformou em uma árvore muito robusta, abundante em frutos. E ele retornou à África, reintroduzido pelos portugueses, e passou a ser utilizado como uma árvore que servia
a oralidade dos griots que sentavam debaixo dela, junto com as crianças e algum instrumento musical, e tocavam e contavam as histórias de cada clã em uma tribo, como vocês podem ver à direita. E o que acontecia? De repente chegou um inglês nesta região, um religioso, observou aquilo, não gostou e, com seu poder, ele mandou cortar todos os pés da tamarindo. O que aconteceu? Ele matou a memória. Ele destruiu a referência. Houve uma dispersão e aquela tribo dispersa se perdeu. O inglês venceu. Houve uma desterritorialização cultural, econômica, social. O tamarindo é uma coisa muito interessante. É uma fruta muito rica. E o tamarindo produz muita fruta. E é uma fonte de vitamina C gigantesca. Quando crianças nascem prematuras, é comum, depois ou durante o aleitamento, as vovós ensinarem as mamães, para fortalecer e recuperar a criança, que elas molhem o fruto do tamarindo num pouquinho de cinza de fogão, uma cinza bem branquinha, e ponham nos lábios do bebê. Isso é comum na África. Aprendi isso no México. E muitas crianças se recuperam facilmente e crescem com saúde. Para nós, é muito importante entender isso. Chegamos agora à América Latina. Chegamos à América do Sul. Esse povo é um povo tradicional, de origem asiática também, e eles vêm, muitos anos se localizaram, vindo pelo Pacífico, se instalaram e habitam hoje algumas áreas do bioma Pampa, que é um bioma que faz parte aqui do Rio Grande do Sul. Somente o Rio Grande do Sul tem uma parte de bioma Pampa. Esses são os Mapuches. Eles têm um tambor, esse tambor que está na mão de algumas pessoas, grande, que eles tocam cerimoniosamente. Em 1971, como estudante do quarto ano de agronomia e terceiro semestre de pós-graduação em engenharia florestal, nós fomos, depois de cumprir 1.700 quilômetros, cruzando a província de Buenos Aires e toda a Patagônia, entramos em territórios Mapuche, em Chubut, em El Bolsón. Uma trajetória de mais de 60 horas, extremamente cansativa. Chegamos e fomos muito bem recebidos pelos Mapuches. Nós, quando um Mapuche quer se apresentar, ele costuma gritar Inche. É algo como sou consciente do que vou dizer. Da palavra Inche surge a palavra Che, que no Pampa quer dizer algo como tu ou quem eres. E se dá ao desconhecido.
Tem uma vantagem grande, porque é uma forma respeitosa de tratar. O colonizador trouxe algumas referências de sua origem, e o Sua Senhoria, Vossa Excelência, Sua Mercê, se transformou na linguagem do humilde caipira, subalterno e submisso, ao vosmecê. Este quadro é Caipira Picando Fumo. E o livro de Monteiro Lobato, Urupês, trata desta pessoa humilde. Convém ler esse livro para entender o Inche e o Che. No livro se refere ao Jeca Tatu. E o Jeca Tatu era indolente e doente, enfermo e inculto. E assim foi tratado em Urupês. Mas foi financiado pelo biotônico Fontoura, que era a cura, era o fortificante. E aí nós vemos em vermelho a letra ampersand. E vocês fazem a dedução que queiram. Quando nós chegamos ao território Mapuche, uma das famílias, em cima, à direita, com 3 crianças, estava com um problema sério. Eles tinham apenas uma vaca, acima à esquerda. E essa vaca estava com uma inflamação na úbere. Tinha 2 tetos totalmente tomados pela mamite. Imediatamente nós vimos aquela realidade. A vaca nem deixava se aproximar. E nós tivemos a oportunidade de transferir tudo que era aprendido nos grandes laboratórios da universidade, todo o conhecimento de aulas, para tentar fazer com que aquilo se solucionasse. Com água quente e toalhas úmidas, massageamos o úbere, esvaziamos os 2 tetos sadios e, com cuidado, fomos higienizando os tetos enfermos para que aquela infecção fosse dominada. Usamos 2 plantas. Uma delas vocês veem em cima. Lá em Mapuche é chamado de paico. Aqui é chamado de erva de Santa Maria. Desphania ambrosioides, no antigo Chenopodium ambrosioides. Também usamos a tansagem, planta lanceolata, chamado caajuqui, em Guarani, e lá chamado jantem. A vaca começou a melhorar. Com uma seringa hipodérmica veterinária de bom tamanho, com refugiados croatas nazistas, conseguimos uma dessas seringas e fizemos o que se chama hemoterapia. Tiramos sangue da jugular da vaca e aplicamos no músculo. E no dia seguinte, a vaca já começava a pastar e já ficava mais dócil. No 3º, 4º dia, ela já começava a se aproximar quando nós chegávamos. Isso era magnífico, porque a família ficou feliz. E a comunidade nos levou a conhecer
o pico mais alto de Chubut, bem próximo à terra deles. Eram 6 horas de subida no Pio Triquitron. E o Pio Triquitron, com 2.500 metros de altitude, é o cerro. Em Mapuche significa pendurado nas nuvens. E é um portal. É um portal religioso. É um portal espiritual. É importante nós fazermos esta reflexão. Porque lá em cima a gente começa a entender o que é aquele estudo na sala de aula e o que é estar na natureza, porque na natureza há um grande laboratório onde nós temos que decidir. Mas para decidir, nós temos que ter uma base anterior de muita profundidade e de muita segurança. Depois, com eles, nós fizemos a colheita da rosa mosqueta, embaixo, à esquerda, que é uma planta medicinal que eles são os maiores produtores do mundo e exportam para todo mundo. Nós não íamos ali para fazer ação social. Nós íamos, como estudantes de pós-graduação, a conhecer a situação da saúde das árvores, dos bosques da região patagônica argentina. Porque na Argentina, a vegetação não pertence ao dono da terra, pertence ao Estado. Ninguém corta uma árvore sem ter uma autorização expressa, muito específica, e a punição é muito severa. Então, isso para nós, e nós trabalhávamos naquele ambiente, com temperaturas baixas, mesmo sendo verão, durante 15 horas por dia, porque o sol saía às 4h30, 5 da manhã, e nós voltávamos às 11 da noite ainda com luz. E comíamos só uma vez ao dia antes de sair, e a segunda vez ao retornar. Foi um trabalho exaustivo. Vivíamos em barracas. Estávamos sempre mudando de posição, porque fazíamos até 40 quilômetros por dia, medindo árvores. Essa região é uma região muito bonita. É o mais ao sul, se chama Corrém-Leufu, no distrito de Futaleufu. É área de salmão, é área de trutas. Ali conhecemos o Cerro Cóndor, na região onde termina a umidade e começa já o deserto. E naquelas barracas, às noites, nós tínhamos condições. Eu tive um privilégio de ver numa noite uma coisa que jamais tinha ouvido sequer falar. Eu vi uma aurora austral. Nós conhecemos a boreal do hemisfério norte. Mas ali eu tive a possibilidade de entender a beleza do universo. Olhando aquilo, eu pensei na minha infância, talvez um pouco triste. Mas me lembrei de uma das coisas interessantes que ocorreu durante a minha infância. A primeira vez que eu comi fora de casa e sozinho, no casamento de uma amiga de trabalho da minha mãe. Eu era bem pequenininho e ainda sinto o gosto daquela comida. É incrível isso. E por que lembrava isso ali, naquele momento? Depois eu lembrei também da primeira viagem que eu fiz de ônibus, de São Paulo a Rio de Janeiro, são 500 quilômetros, com apenas 8 anos de idade. Porque na minha infância eu fui criado em várias casas. Então era importante para mim entender
o que eu estava vendo, o que eu estava fazendo, e aquilo era sair da universidade para conhecer um mundo desconhecido. E por mais que eu tivesse estudado, eu teria que ter novidades sempre. E eu deveria estar preparado. Terminei os estudos, voltei ao Brasil, comecei a trabalhar e fui trabalhar numa cooperativa tritícola no norte do Rio Grande do Sul. Lá, uma das primeiras coisas que fiz foi disseminar as sementes de adubos verdes. Mas fui reprimido porque a ditadura queria que se usasse adubos químicos. Mas era mais barato para aquela agricultura colonial que se usasse adubos verdes. Era melhor para a terra. Nós vimos que o uso de venenos era excessivo e nós começamos a diminuir 4/5 da dosagem de venenos. E fomos novamente reprimidos. Então, nós fizemos uma estação experimental, essa que está aí, numa área de meio hectare, abandonada, e começamos a fazer o adubo verde e a plantação de trigo depois sobre as áreas de adubo verde para ver qual era o melhor. Mas começamos a ser reprimidos e fomos avisados que estávamos sendo vigiados pela ditadura. Mas nós não nos intimidamos. Nós tínhamos formação. Nós sabíamos fazer as coisas contrário à indução e à manipulação. Mas a melhor coisa foi quando nós começamos a detectar a contaminação por herbicida nos solos. E nós estamos falando de 1974. E a conhecer com biotestes de sementes e ver o efeito que o herbicida fazia sobre as plantas, as não tratadas e as tratadas. E esses dois jovens são jovens já quase engenheiros agrônomos, que estão fazendo um ensaio e nunca tinham visto isso em aula. Mas eu tinha estudado muito isso. Tanto que eu fazia com sementes bioensaios para ver o nível de contaminação. É óbvio que uma semente de abacate não é tão sensível quanto uma de feijão. E que a de feijão é menos sensível que a de fumo. E que a de camomila é muitíssimo mais sensível. Mas se eu uso um cultivo de algas microscópicas, eu tenho uma sensibilidade. Mas isso era proibido. Isso não era permitido. E eu passei a ser subversivo. E como subversivo, a melhor coisa que eu fiz foi fazer um concurso público, um concurso federal, aprovado. Entrei e resolvi ser um cupim, uma termita, ser um funcionário do público em um regime de uma ditadura. Em janeiro de 1979, montei um laboratório de emergência para análise de resíduos de agrotóxicos em carnes na cidade de Santana do Livramento, para evitar a suspensão pelo governo dos Estados Unidos da exportação de carne àquele país. Por essa façanha, em junho de 79, fui nomeado pelo Ministério da Agricultura delegado no Codex Alimentares das Nações Unidas em Haia e passei um mês na Holanda, trabalhando e vendo o que era o poder das empresas de química na agricultura do mundo. Em setembro de 81, eu já brigava muito contra os agrotóxicos. Fui como bolsista para a Alemanha Ocidental, a Alemanha ocupada, e passei a estudar ali. É incrível isso.
levei do Brasil mais de uma dozena de sementes de trigo cultivada sem veneno. E na Alemanha eu fui estudar mais resíduos de venenos. E naqueles trigos que tinham sido cultivados sem nenhuma gota de veneno, foram encontradas 13 tipos de venenos diferentes que não tinham sido utilizadas, porque havia já uma contaminação ambiental gigantesca. Mas era proibido se falar nisso no país. Na Alemanha, um casal e seu filhinho, um casal que trabalhava no mesmo laboratório que eu trabalhava de investigação, me convidou no domingo e disse: vamos lá subir o morro e de longe nós vamos ver os depósitos, os silos atômicos dos foguetes Pershing 2. E novamente eu fui subir este morro com o filhinho deles, que tinha pouco mais de 3 anos. E lá em cima todos olhavam, e ali novamente eu comecei a pensar qual era o futuro daquela criança. Assim como eu pensava no qual será o meu futuro quando estava sob a aurora austral. E essa reflexão nos permite entender a situação do camponês, do agricultor, do operário, do estudante, da natureza e dos humanos, em Puxirum, e dos griots através do tempo. Ali eu pude, na capital da Prússia, ver o monumento e entender que aquele monumento em homenagem à Vitória, chamado Quadriga, tem 4 cavalos. E esses 4 cavalos, para mim, significavam, naquele momento em Berlim, os 4 cavalos do Apocalipse. A conquista, a guerra, a peste e a fome. E eles eram manejados pela Vitória, e o estandarte que ela usava era um estandarte do dinheiro, da moeda. Nessa foto nós vemos em Witzenhausen, 1984. Eu já havia voltado ao Brasil. Aí vocês veem Lutzenberger, sentado ao centro. Altieri, mais à esquerda. Vocês veem Hackerli e Marcos Hoffmann, do Rio Grande do Sul. Depois vem Sérgio Carvalho, do BNDES, e Salzano Barreto, todos brasileiros, exceto Altieri, que é chileno. E deitado um suíço. E nós estávamos em reunião porque Sérgio Cabral de Carvalho tinha encontrado funcionários da Bayer, 4 cientistas da Bayer, dentro de um congresso de agricultura orgânica do IFOAN, na Alemanha. E ele estava revoltado e queria tirar satisfação com eles. Me fez ir a eles perguntar o que eles faziam ali. Os alemães da Bayer disseram: nos próximos 20 anos, esse departamento de orgânicos será o maior de nossa empresa e o mais rentável. E nós tínhamos que discutir isso ali. Por quê? Porque nós estávamos bem adiante. O cartão diz: mais tempo, mais investigação e pesquisa, mais lucro.
Esse é o lema deles. Isso são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós já tínhamos uma feira ecológica nas ruas de Porto Alegre, antagônica a tudo que a Europa e a América do Norte diziam. Nós tínhamos alimentos para todos e mais barato. E ganhava mais o agricultor porque não tinha intermediários de coiotes. A nossa feira era a maior que existia no mundo. E nós tínhamos mais. Nós tínhamos a nossa cooperativa, onde não se perdia produto do camponês, porque ela tinha um restaurante onde era reaproveitado tudo, uma lancheria e uma livraria, porque nós tínhamos livros nossos sobre aquilo que nós fazíamos. Essa era a famosa cooperativa Colmeia, feita sem nenhum apoio de governo ou de política. Aliás, contrário a uma ditadura. Nós desenvolvíamos não só o cooperativismo, não só a educação como se criou, não só a comida de qualidade para todos, nós celebrávamos uma cultura na natureza, como os mapuches, como a vida sagrada que é. Essa vida sagrada, muita gente não tem ideia de o que significa, nem sabe o que significa esse desenho de Da Vinci. Menos ainda o que é a qualidade de um alimento quando fotografado numa foto Killian. Observem à esquerda 2 cogumelos idênticos, um cultivado com ambiente de venenos e química e o outro cultivado de forma orgânica. Qual tem mais energia? Qual tem mais saúde? Qual tem mais qualidade? Embaixo, à esquerda, um brócoli orgânico e a foto Kirlian mostrando a diferença do brócoli convencional com agrotóxicos, com fertilizantes químicos. A mesma coisa para uma cenoura, ou identicamente para um tomate. Por que não conhecemos isso? Porque hoje é proibido falar nisso. Porque há uma quadriga com 4 cavalos, complexo industrial militar, que dominam o mundo e impedem a evolução espiritual da vida. Por isso que aquela campanha contra os agrotóxicos, que me levou à Alemanha quase num exílio, e todas as práticas que nós fazíamos contra os venenos, diminuindo seu uso, eliminando seu uso, coletando lagartas para moê-las no liquidificador e aplicar no lugar de venenos, para fazer os biofertilizantes, para Delvino Magro usar nas suas macieiras, para ser um agricultor consciente da importância de não usar os venenos, nós construímos um mundo diferente. Hoje nós falamos em fosfitos, falamos em biochar, falamos em farinhas de rochas, falamos em tudo isso. E todos riam, faziam um pouco, menosprezavam. A grande vitória é que 40 anos depois, em todo o mundo, isso é moda do consumismo que procura se apropriar para ganhar dinheiro. Fazem até lei para que os pequenos agricultores não usem pó de rocha e que ele seja concentrado sob a tutela do complexo industrial militar. Um dos segredos nossos gigantescos era poder usar os biofertilizantes e poder com que os agricultores calibrassem a
dosagem deles através da qualidade que tinha cada um deles, porque são coisas artesanais. E esse era o nosso segredo máximo. E quando um colega nos pediu que fôssemos ao Equador para fazer um controle de qualidade, nós dizemos a eles, não, isso não é para esse tipo de gente. Mas ele estava oprimido por eles e tinha que mostrar como é que funcionava. E eu fui lá, porque já haviam se passado 20 anos do que nós fazíamos, e eles ficaram fascinados, porque nós determinávamos o quanto de proteínas tinham de fertilizantes, misturando simplesmente uma coisa que todo brasileiro, todo camponês tem na sua casa, em toda a América, em todo o mundo, que é uma quantidade de etanol ou de álcool etílico. E aí nós estamos fazendo, agitando num copo. Isso é importante por quê? Porque nós tínhamos autonomia e liberdade para pensar forma diferente daquele esquema ditatorial que obrigavam a todos a seguir normas de interesse da quadriga. Por isso que nós tínhamos esse espaço, e ainda temos esse espaço. E desse espaço surgiram mais de 800 feiras em todo o mundo. É muito bonito isso. Naquela época, os agricultores da colmeia, sem nenhum apoio de nenhum governo, porque não tinham autonomia, faziam excursão de 2.000 quilômetros para ir buscar conhecimento em áreas onde existia mais agricultura. E ali, descascando o abacaxi da agricultura brasileira. É por isso que logo, logo ela vai desaparecer, pressionada pelo complexo industrial militar. Vai ser fechada, mas a luta continua. 20 anos depois daquela feira, que recebia visitas de todo o mundo, de todos os países, muitas teses de doutorado foram feitas ali com os agricultores. Um ônibus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro chegou para visitar a colmeia e a sua feira. E aqueles jovens do Rio de Janeiro, com seu comportamento extrovertido, chegou feliz e nós passamos todo o primeiro dia com eles. Visitamos toda a feira e conversamos com todos os agricultores, mas explicamos a eles: aqui o agricultor é o sujeito, nós somos apenas vetores. E vocês perguntem tudo e eles vão responder. E o que vocês não entenderem, nós traduzimos. E o que eles não entenderem, nós traduzimos para eles. Fique à vontade, porque nós aqui somos como griots. Nós estamos em Pichurum sempre. Depois da feira, sábado, terminava às 4 da tarde, nós ficamos em frente a esse teatro chamado Teatro Araújo Viana, debaixo de um busto do Araújo Viana. E ali começamos a conversar, trocar ideias, entender o que havíamos visto, entender a viagem, conversar sobre agroecologia, que na época se chamava agricultura orgânica. E a noite chegou sem que nós notássemos, já no escuro, com pouca iluminação. Estávamos conversando quando chegou uma patrulha da Brigada Militar, da Polícia Militar daqui do Rio Grande do Sul. E o sargento chegou, olhou aquela balbúrdia, e disse: o que vocês estão fazendo? Um rapaz carioca, com aquele estilo bem típico deles, disse: dá licença, nós estamos tendo aula. Desde ontem, quando chegamos. O sargento riu, já conhecia, porque sabia que estávamos ali, era gente da colmeia, disse: aqui é muito perigoso.
E um rapaz afrodescendente, estudante de zootecnia, me lembro o nome dele até hoje, Paulo Roberto da Silva, disse de forma bem tranquila e sorridente: Sargento, eu digo a eles que sou da favela da Mangueira. Uma menina emendou e disse assim: e eu do Jacarezinho. Foi interessante porque o sargento riu, bateu continência e se retirou. Nós continuamos conversando mais uma meia hora, porque tínhamos que jantar, e no dia seguinte continuamos até a hora do ônibus ir embora. É importante isso. Não é uma aurora austral, não é uma coisa diferente. Mas ali naquele grupo estava algumas pessoas. Estava ali um rapaz que já faleceu. Chegou ao doutorado e faleceu, de nome Martim. Ali estava um rapaz da Amazônia, muito calado, forte, muito forte, baixinho, chamado Simão. Naquele grupo, algo magnífico, porque eles tinham no coração uma ideia de liberdade e buscavam aprender para construir. É fantástico isso, porque 11 anos depois, eu recebi um telefonema e era Simone. Simone casou com Simão. Simone era engenheiro agrônomo de Santa Maria. Simão, do Rio de Janeiro, mas ele é de Barcelos, na Amazônia. E eles queriam fazer um curso de agroecologia no Instituto Federal do Amazonas, há 11 anos atrás. Eu disse: vou se vocês me conseguirem terra preta de índio. E eles disseram: sim, vamos conseguir. O curso foi feito no IFAM, com os alunos do IFAM. Primeiro eu fazia tudo para que eles vissem, depois cada um de si fazia o seu, para aprender de verdade. E aí vocês vejam eles fazendo a cromatografia de Pfeiffer. Coisas que não se ensinam oficialmente. E aquela terra preta de índio, conhecida desde Francisco de Orellana, em 1550, passava a ter uma análise do seu estado de saúde. Uma análise que custa muito barato, menos de 50 centavos de real, por cada amostra. E aí, então, nós vamos ter algo magnífico para entender, para derrubar aquilo do suporte sem vida das raízes. Voltamos a Manaus ano passado, depois da pandemia. E eles disseram: vamos fazer o segundo seminário? Eu disse: vamos, só que agora não é mais um curso de agroecologia somente. Agora nós fazemos os cursos de bombeiros agroecológicos. E normalmente nós não fazemos só com estudantes e camponeses dentro das escolas. Nós fazemos nas comunidades. E eles estavam contentes porque eles queriam isso. E fizemos o curso em comunidades indígenas. E o mais magnífico é que o primeiro curso foi no IFAM. Temos 4 cursos. O primeiro foi com os alunos do IFAM e alguns agricultores que foram ali. O segundo foi com essa comunidade, a comunidade indígena dos Muras. Os Muras são muito conhecidos porque foram quase que dizimados na revolta da cabanagem, quando o Brasil se independizou de Portugal.
Aí nós temos jovens muras, mas eles fazem o curso de agroecologia na sua aldeia, graças a Simão, aquele menino da Rural, a Melissa, a Simone e a muitos outros que construíram essa possibilidade. E aí os muros estavam felizes porque a comunidade criou o seu campo fenológico metagenômico. Não é agroecologia, blá, blá, blá. É ciência livre do complexo industrial militar. Então, para nós, isso é muito importante, porque saímos do território Mura em Altazes e, à noite, tínhamos condições de discutir uma proposta raríssima de mineração na Amazônia, extraindo a mais de 800 metros de profundidade um mineral chamado silvinita, ou potássio, em função de uma guerra que existe na Ucrânia, e que só que essa silvinita está debaixo de um manto de albita que tem que ser extraído antes debaixo do rio Amazonas. E a albita é altamente solúvel, mas não vai ser comercializada como sal, porque ela é um cloreto de sódio. Ela vai ser depositada na margem do rio, mas na Amazônia chove 3 a 4 mil milímetros ano. Como você vai depositar uma coisa que dentro da casa da gente se umedece e se liquefaz? E a pergunta é, e na silvinita existe algum risco para as comunidades? Sim. A própria empresa que vai extrair diz que ela tem resíduos de isótopos. Então, nós temos que começar a entender isso. E quem melhor para discutir isso? Quem mora na região, a comunidade que ali está. Será que podemos chamar isso de espiritualidade? Dali, pegamos um avião e voamos para Maués, para o terceiro curso. Mas ali conhecemos antes a Terra Preta e seu análise. E na Terra Preta e seu análise, você está vendo dois símbolos indígenas, o Porantim e o escudo Saterê-Maué. E nessa Terra Preta, que é a terra mais fértil do mundo, feito pela mão humana, essa terra que demora 5 gerações para se formar, o que ocorre? Esta terra, quando está no máximo de produtividade, a comunidade abandona ela porque já existem muitos mortos ali, enterrados, e eles vão fazer em uma outra área. E eles voltam ali somente para caçar. Então, eles dizem que vão alegrar os antepassados, participando com eles na caça. Como eu leio isso? É importante para nós entender isso. Assim como é importante saber o que é um cromatograma, o que é a fertilidade e por que na Terra Preta, quanto mais fundo, mais fértil é. Chega a ser 3 vezes mais fértil na profundidade do que na superfície. São jovens. Ela é Saterê Maué. Ele é indígena quilombola. Por que não sabemos isso? Esses são os meninos Saterê Maués, que também tem seu curso superior de agroecologias na aldeia, graças a Simão, graças a Simone, a Melissa e a muitos outros. Isso é mais que uma conquista. Isso é um ganho na evolução da vida, muito mais que o material. Ali, com os Saterê Maués, depois de um dia de viagem de barco saindo de Maués, nós chegamos à comunidade do Maraú e da Barreirinha e conhecemos o Guaraná.
Sagrado Guaraná, o cultivo mais complexo que eu conheci. Estudei muito Guaraná na Argentina, mas nunca tinha visto o Guaraná, embora eu tenha estudado. Assim como estudei papoula e nunca tinha visto um cultivo de papoula, tem no Afeganistão, tem em outros países, e ali pude ver a complexidade daquele cultivo. E ali conheci comunidades que eram comunidades fugitivas da escravidão, chamadas quilombolas, sincretizado com indígenas. E a defumação, a moenda, fazer o bastão de guaraná moído na língua do pirarucu para poder fazer o sapó, que é um energizante. Tudo isso é um mundo de raríssima beleza e grande profundidade espiritual. Ali conheci um festejo, que é o festejo do boi Bumbá, ou Bumba Meu Boi. E eles dizem que ali surgiu o Bumba Meu Boi, na região do Maraú, e que dali ele saiu para ser famoso no mundo, ser famoso em todo o país, como caprichoso e garantido nas disputas internacionais. Mas ele nasceu humilde. É interessante poder entender isso. Na minha penúltima viagem, eu voltei à Amazônia. Estive num assentamento de reforma agrária do Movimento dos Pequenos Agricultores, em Manuel dos Santos, em Santo Antônio do Tauá. O curso foram 4 dias, 3 turnos, em uma situação bastante difícil, mas conseguimos fazer tudo. No final do curso, tínhamos que dar uma aula na cidade. Lá na Amazônia, depois do curso feito no assentamento da Reforma Agrária, do MPA, Manuel dos Santos, nos pediram que dessemos uma aula no turno noturno para aqueles alunos. O pessoal do MPA não sabe que, durante toda a minha vida, eu estudei em escolas noturnas, porque eu morei em zonas muito atrasadas do Brasil e não haviam escolas públicas para pobres durante o dia. Aliás, crianças no Brasil trabalham e, ao trabalharem, elas só podem estudar quando estudam à noite. E fomos a essa escola de noite. E uma das coisas mais tristes da minha vida, numa cidade bem pequena, oprimida pela soja, pela pressão do agronegócios, encontramos alunos bem jovens, quase crianças, estudando à noite, porque trabalhavam de dia. E eu resolvi dar uma pequena aula para eles, diferente do que se espera. E foi uma aula onde eu contei algo que aconteceu comigo, porque eu fui um aluno de escola noturna, em cursos sem muita qualidade, em cursos onde sempre tinha que dormir muito tarde, com muito sacrifício, para trabalhar no dia seguinte, para poder ter manutenção, manter um nível de dignidade. Eu contei para eles o que era educação. Eu contei para eles o que era educação, onde eu cheguei já para estudar. Um país que é
se alfabetizou a partir de 1450, graças às ações de Lutero, e disse para eles, quando a minha esposa e minha filha chegaram na Alemanha, 6 meses depois que eu estava lá, 2 horas depois que elas chegaram, bateram a porta, 2 funcionárias do governo alemão e um policial, dizendo: Fabiola Maria, de 5 anos e meio, chegou? Eu disse: sim, está aqui. Amanhã, às 7h30 da manhã, ela tem que ir a essa escola. É a mais próxima da sua casa. Se o senhor não for, será preso. Sua esposa também será presa. E eles perguntaram de forma bem objetiva: em que idioma o senhor quer que ela seja alfabetizada e aprenda a ler e escrever? Eu disse: como em que idioma? Não vai ser em alemão? Não, o senhor tem direito a escolher um idioma em que ela será alfabetizada. Pode ser qualquer idioma do mundo, desde que seja idioma nacional. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Escolhemos o alemão. Fabíola ficou 1 ano e meio na Alemanha estudando e se alfabetizou assim. E eu olhava aqueles alunos escutando isso, e alguns tinham a lucidez de entender as coisas. Depois que elas voltaram, eu continuei na Alemanha mais 1 ano e pouco. Um dia eu estava em casa e eu contando a eles. E tocaram na porta. Eram 3 professoras da escola secundária da pequena cidade onde estava o instituto. E elas disseram: senhor Pinheiro, nós precisamos conversar com o senhor. O senhor, além do português, fala perfeitamente espanhol. Eu disse: não tão perfeitamente como nativo, mas falo bem. É que nós somos professoras do colégio secundário aqui na cidade e nós, ao aprovarmos um idioma estrangeiro com proficiência máxima, recebemos 25% mais de salário. E nós escolhemos como terceiro idioma para falar o espanhol. Quanto o senhor cobra para nos ensinar a melhorar nosso espanhol? Já estudamos toda a gramática, já estudamos muito, mas temos um problema de ouvido em função da complexidade para as neolatinas. Eu disse: não, não cobro nada, será um prazer para mim. Afinal, eu vou aprender com vocês um pouco da cultura de vocês. Combinamos e ficamos 3 dias na semana, entre as 6 da tarde e as 11 da noite, calibrando o ouvido, a dicção de espanhol. Eu li quase todos os livros, tanto em português quanto em espanhol, que são traduzidos. Livros brasileiros, eu li Os Sertões em espanhol. Eu li Jorge Amado, quase 6 livros do Jorge Amado em espanhol. E todas as entonações e todos os vícios, os costumes, as formas populares de se falar algumas coisas. E essas professoras aprovaram o exame. Aprovaram com nota máxima. E um dia elas chegam em casa, na minha casa, e foram com um envelope para fazer um agradecimento. Levaram até um buquê de flores. E eu recebi aquele envelope e elas me disseram: o senhor vai receber um convite da nossa direção da escola para conhecer nossa escola. E vamos lhe antecipar: somente pessoas convidadas podem entrar em escolas alemãs. Eu fiquei surpreso. E pus uma gravata, um terno, comprei um buquê de tulipas para a diretora e me apresentei nas escolas. Elas foram minhas ciceronas. Eu tinha um programa de 3 salas de aula para visitar.
Na primeira sala que eu entrei, eu vi 9 alunos de 12 anos, meninos e meninas, 9 alunos em semicírculo, um professor, e ele dava a aula para elas sobre geografia dos rios europeus em francês. Eu fiquei impressionado. Eu estava acostumado com aulas com 30, 40, 70 alunos na secundária, no noturno, todos adultos. Conversamos uns minutos com os alunos, com o professor, despedi, agradeci. Fomos para a segunda aula. O professor, novamente, outros 9 alunos, 11 a 12 anos, em semicírculo. Ele dava aula de geometria analítica em inglês. Eu disse, meu Deus, agora sim me impressionaram. Ao sair da sala, olhei e vi um professor que à distância me olhava insistentemente, mas ele tinha uma roupa diferente, ele tinha um guarda-pó caqui. Todos os outros eram azuis, clarinhos, celeste ou verde. E eu, quando olhei ele de caqui, perguntei a uma das professoras, quem é aquele professor? Ela disse, não está no seu programa. Eu disse, mas posso saber quem é? Não é comum isso. Eu disse, mas só saber o que ele faz, porque ele está com uma cor diferente na roupa. Uma delas veio e disse assim, espere um momento. Foi falar à diretora e a diretora disse, nós não colocamos ele no seu programa, mas vamos fazer uma exceção. Eu fui com elas e o professor me olhou rindo, sorrindo e disse assim, consegui. E eu não entendi. Entramos na sala de aula, haviam 9 alunos, divididos em grupos de 3. E eles teciam cordas. Sobre uma mesa comprida, faziam cordas. Um grupo fazia aquela corda grossa de navio chamada camelo, o outro fazia um cordonete, corda de agricultura, e o outro tecia uns fios. E eu olhei aquilo e quando eu olhei as paredes, havia gravuras de todos os tipos de cultivo de fibras do planeta. O caroá da caatinga brasileira, o, o cânhamo do São Francisco, que é raríssimo, só existe no Brasil, o enequém do México, a juta indiana. Eu, quando olhei aquilo, disse, que coisa fantástica. E o professor falou em alemão, este senhor é brasileiro. As caravelas portuguesas que aportaram as praias brasileiras conseguiram chegar lá porque elas tinham cordas alemães. As cordas alemães eram vendidas em toda a Europa, na Holanda, na Espanha e em Portugal, e nós contribuímos para as grandes viagens do século XVI. E eu, extasiado, nunca tinha estudado nada sobre isso. E ele discorreu alguns minutos e eu me senti desafiado a fazer uma pergunta. E perguntei a ele, vejo aqui a imagem de todas as fibras. Vejo aqui trabalhando com fibras naturais, mas não vejo aqui o nylon, nem o Kevlar, a aramida, as fibras sintéticas mais resistentes do mundo. Ele riu, olhou para os alunos e disse, o senhor não entendeu nada. O senhor não está entendendo. Eles não estão aqui. Eles estão aqui numa viagem ao passado. Eles estão indo ao Egito, ao Império Azteca. Eles estão indo à Índia, à China, para entender como a tecnologia se desenvolve e como ela progride.
eles são sujeitos de tecnologia. E o senhor quer transformar eles em consumidores de produtos da tecnologia. Essa é a grande diferença e esse é o grande problema. Porque quem desenvolve a tecnologia como sujeito não a consome, a não ser que queira. E aí eu me dei conta de por que nós vivemos em um grande garimpo, sem respeitar nem a natureza, nem o espaço, nem o passado. Eu saí feliz de Santo Antônio do Tauá. Os alunos ficaram contentes. E é importante poder dizer isso a vocês, aqui, tão longe e tão perto. Por isso, eu trouxe para vocês a visão do povo Mapuche. E peço a permissão a vocês, recomendar aquele que queira ampliar isso, em 2 livros, de Zilei Mora Penrose, Neuwen, O Poder da Espiritualidade Mapuche, onde traz principalmente a ética dos Mapuches. E o outro é Filosofia Mapuche, com aquelas palavras arcaicas para despertar o ser. Com isso, vocês vão entender esta primeira parte e o que ela significou para mim. E aí nós podemos avançar. Avançar e conhecer um planeta chamado México. Isso é foto de uma família. Não está a esposa. Estão os 6 filhos de Francisco Villa. O primeiro ou o segundo, ou o terceiro, maior líder da Revolução Mexicana. México é um país muito interessante. É o único país da América onde a terra pertence aos camponeses. E para conseguir isso, eles lutaram durante 10 anos numa guerra civil e 3 anos numa guerra contra a igreja. E o México conseguiu a terra. Isso é algo magnífico. Observe que a casa é extremamente humilde. As crianças estão com roupinhas limpas, mas são pessoas humildes. E por que isso é importante para nós? Porque esse é o Vale Jaque e o Vale Maio, também Vale Série, onde foi feita a Revolução Verde. E essa foto que vocês veem aí é a foto original de 1956, onde toda a tecnologia norte-americana chegou como produto sobre o território dos mexicanos. E tinham construído uma grande represa para ter a água para fazer agricultura. São 600.000 hectares em mãos camponesas. Essa foto não é mexicana. Essa foto é uma fotocópia do Brasil Central, do Cerrado. Tem 10 anos, 15 anos, mas é um plágio. Porque é a mesma foto. Tirado pelos mesmos interesses do complexo industrial militar. É importante poder dizer assim, porque na Revolução Mexicana nós vimos que crianças lutaram. Crianças de 9, 11 anos lutaram durante 10 anos. Mas os mexicanos não só lutaram em casa, não só têm a cultura. Esse é um dos murais mais famosos do mundo, O Homem e o Universo. O dono contratou, Frida Kahlo e Diego de Rivera executaram e o dono não aceitou. E hoje está como um símbolo máximo dos murais mexicanos, O Homem e o Universo. É de 1933 isso. Mas em 1936, há uma guerra civil espanhola. E o México foi lutar na guerra civil espanhola em favor da República. Do lado totalitário estava
junto aos interesses totalitários estava a Alemanha de Hitler, a Itália fascista e o Portugal fascista de Salazar. Esta moça que está sorrindo no centro, vocês a conhecem. Todo jovem a conhece. Vocês as viram quase todos os dias na televisão mundial. E ela é a dona Clotilde, ou a bruxa de 71, da série Chaves, do Chapolin Colorado. Ela foi uma lutadora, imigrou para o México com a vitória nazista, fascista, totalitária. Mas junto com ela chegaram 46 mil crianças órfãs que foram para o México para poder sobreviver e serem criadas. São 46 mil, são vários navios chegaram e foram recebidas pelo presidente Lázaro Cárdenas. Ficaram no Palácio de Los Pinos. Por que não sabemos isso? Vamos ver o que é México. Fui convidado a dar uma aula magna numa universidade. Já conhecia México há 20 anos. Cheguei nas serras de Oaxaca e essa é a cidade onde vai haver uma aula magna em uma universidade. Esse é o povoado. Isso é Santa Maria de Iavite. E nós chegamos lá e demos um curso. Esses que estão aí foram para o curso. E ali tem uma licenciatura em Ciências da Comunidade, porque eles diziam que as crianças que iam para as grandes universidades voltavam com vícios, e eles queriam que elas voltassem para servir a comunidade. E aí eu comecei a entender o sistema de educação dos mexicanos. Esse é o povo Xistsa. Cuidado. Aí vocês veem que quase todos são engenheiros, biólogos, têm formação universitária, com mestrado e alguns com doutorado. É bem diferente. E ali eu pude entender que todo filho de camponês pode chegar a qualquer lugar e tem todo o apoio e recebe salário. Conversei com muitos deles e eles disseram: eu não queria sair, eu queria ficar aqui, mas o pai disse: vai porque eles pagam e você manda para mim o dinheiro, porque o dinheiro vai ser importante para nós podermos ter máquinas, construir coisas. E o filho disse: eu, quando cheguei na universidade, tinha que estudar muito, senão perdia a bolsa e ia prejudicar meu pai. Estão entendendo? Em todas as universidades, em todos os centros, inclusive lá em Los Pinos, a primeira manifestação nas universidades, ela é religiosa e ancestral. Se toca o caracol, se faz a consagração aos pontos cardeais, espirituais, e essa senhora é uma amiga, é a Amália. Tem um neto que é agrônomo. E ela disse: eu criei meus filhos numa época muito difícil e eu sou artesã. Eu faço bonequinhos de milho, a palha do milho. E dei aula durante 2 meses no Instituto Smithsonian, ensinando eles como e por quê, e qual é a origem de se fazer esse artesanato de milho. Será que nós entendemos esta ciência, esta espiritualidade? Entender isso é importante nós percebermos isso, porque isso aqui
É uma assembleia de um assentamento de reforma agrária, onde está se discutindo a divisão da água. Porque todos precisam da água e a água é de todos. E todos estão sobre a terra e todos precisam. Há algum símbolo? Não. Há a presença. Há o céu, a terra e o humano. Isso é um puxirum. Esses são griots. Isso é importante. Talvez alguns queiram plantar 6 milhões de hectares, ter tratores gigantescos e poder. Esse é o grande poder. Então, nós podemos entender o porquê dissemos que México é um planeta, não é um país. E por que são necessárias 4 reencarnações imediatas para se entender a profundidade? Porque são 8.000 anos de agricultura. E nós temos que ir lá. Quando você vê uma criança compenetrada fazendo uma análise de solo, aquela mesma análise da cromatografia, você fica fascinado em ver a responsabilidade e a seriedade de uma criança. E por que se é assim? Por uma identidade cultural. Mais que isso, por uma identidade espiritual. Vamos ver 4 exemplos para consubstanciar aquilo, sendo que o último vai ser um exemplo brasileiro. Em cima, à esquerda, nós estamos em San Juan Tabá. É a primeira vez que eu chego ao México para dar um curso. E ali em San Juan Tabá, o colega colombiano pega umas pedras, porque eu tenho que dar uma aula sobre farinhas de rocha, há 20 anos atrás, era uma novidade para eles. E ele pega umas pedras e traz as pedras. E quando eu começo a dar aula, ele diz: essas pedras aqui o Sebastião trouxe do Brasil. E um rapaz se levanta, olha as pedras, pega nas mãos e diz: isso aqui são biotitas micáceas da série Vera Cruz e estão a aproximadamente 45, 50 quilômetros daqui. E eu rindo digo: você é geólogo? Sim, sou geólogo, mas trabalho como agricultor com meus pais. Nós plantamos aqui, temos terra aqui. San Juan Tabá, Oaxaca. Em cima, à direita, essa cidadezinha chama-se Guelatao, é um povoado. Eu estou dando aula ali e, quando olho na janela, tem uma vovó de mais ou menos 80 para 90 anos, é difícil dizer a idade lá. E ela vem com aquela cesta pendurada na cabeça, como os Yanomamis. E eu digo: sua bênção, entre, venha, sente aqui. Lhe dou um lugarzinho na primeira fileira e ela entra. Quando eu vou ajudar ela a tirar aquilo da cabeça, eu sinto o peso. Tem mais de 25 quilos ali. Eu digo: meu Deus. E ela me olha e diz assim: você está ficando careca. Eu digo: eu sou ancião. O cabelo cai. Ela diz: não, o cabelo não cai. Eu vou fazer um remédio e te trago. Você usa? Eu digo: pode fazer que eu uso. Ela traz um molcarrete cheio de um líquido vermelho, cheirando a pimenta. Eu digo: meu Deus. Ela diz: você passa? Eu digo: passo, pode passar. Não deve cair nos olhos, senão queima. Aí me passa na cabeça, põe um pano como paliacate, e diz assim: na hora de lavar, não esqueça, não deixa cair nos olhos. Faça isso toda semana que você vai ter cabelo durante muito tempo. E eu pergunto: que coisa interessante isso. Continuo dando a aula e tenho que dar uma aula forte ali, porque o tema do momento é transgênico, são sementes transgênicas que está destruindo o milho mexicano. E eu tenho que entrar em biologia molecular, que é uma coisa complexa até para mim, que já tem uma formação.
E um deles me diz assim, Aldo Gonzalez, me diz assim, Sebastião, pode ir fundo, porque aqui todo mundo tem curso superior. Fique tranquilo, nós precisamos muito dessas informações. Eu sou engenheiro eletrônico, ele diz. Ele é o líder máximo de Serras Norte, Serras Juares. Eu ri engenheiro eletrônico, ali como agricultor. Ele diz, no final da aula, vou te trazer agora uma professora que vai como bolsista ao Canadá estudar o uso da soja na alimentação humana. E a minha pergunta a vocês é essa. O geólogo de San Juan estava lá. A biologia molecular e Aldo Gonzalez e a eletrônica. E a menina. São situações onde o saber são diferentes. Mas há uma situação interessante, porque ela vai ao Canadá aprender um saber de interesse que não é o de interesse deles. E ela tem que ter uma boa informação para saber se convém ou não aquilo. Saber fazer não quer dizer que se saiba o que se está fazendo. É preciso saber o que se vai fazer. Isso é polvilho. Embaixo, mercado de Ococim. Eu estou no terceiro curso. E mais de 100 pessoas e não vejo barulho, não vejo nada de calor, de comida, de cheiro. E pergunta a uma jovem, me diz uma coisa, onde é que nós vamos comer? E ela me diz assim, rindo, fique tranquilo, aqui todos comemos juntos. Eu digo, não, mas o meu problema é que eu não trouxe comida. Eu não sei como é que eu vou fazer. Ela disse, todos temos comida para todos. Comemos juntos sempre. E aí eu comecei a me dar conta que eu estava em outro planeta. Embaixo, essa foto de uma cidade razoavelmente grande, no sertão de Pernambuco, é Floresta do Navio. Cidade famosa porque ali mataram o procurador da República por ele ter denunciado que estavam tirando dinheiro no Banco do Brasil para plantar cultivos ilícitos. É famoso isso. A Universidade Solidária levou para ali 11 estudantes do Rio Grande do Sul. Eu era um dos que estava comandando eles a campo. E a cidade é muito violenta. Nós chegamos ali e vimos o que era uma elite nordestina. As disputas, e passamos 21 dias quase sem dormir, trabalhando muitíssimo. Nós demos mais de 400 horas de aula. Nós passamos mais de 40 horas de programa de rádio, embora o prefeito não quisesse. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer ali. Fomos aos assentamentos de reforma agrária, fomos a Macururé, fomos a Sergipe, em Angicos, fomos a Piranhas. Fizemos tudo, tudo, tudo. E na hora da partida, na hora da retirada, nós fomos agradecer ao bispo da cidade. E quando chegamos lá, ele olhou e disse assim, como foi? Disse, viemos agradecer, viemos nos despedir do senhor, e agradecer a ajuda. E ele disse, olha, eu vou dizer agora, não quis dizer antes, mas vou dizer a vocês, vocês fizeram um bom trabalho e não tiveram problemas maiores. Mas eu, quando cheguei aqui, eu não sou brasileiro, eu sou espanhol. Eu, quando cheguei aqui há 27 anos, como bispo, eu entrei com o meu Fuquinha e na entrada da cidade eu fui assaltado. Mas não levaram o Fuquinha, não levaram nada de mim, apenas o meu anel de bispo, que é esse símbolo que está aí. O anel que o Papa dá a todos os bispos. É um vínculo sagrado para os católicos, né? Eu disse, eu não me alterei, porque adiantava ao se alterar. Passou um mês, uma velhinha veio, bateu à minha porta e entregou um envelope. Eu abri o envelope e estava o meu anel dentro e um bilhete, boa caligrafia, dizendo: desculpe, vossa reverendíssima.
nós nos entreolhamos, os alunos do Sul, e entendemos. Era o poder avisando quem mandava na cidade. Vocês entenderam o porquê vimos as 3 imagens anteriores e vimos essa? Entendem vocês a importância de compreender isso e saber como fazer, quando fazer e para que fazer? Por isso, nós, quando fazemos carvão, as pessoas pensam que a gente vai fazer devastação. Nós, quando fazemos carvão, é para preparar a terra preta de índio. Isso é a Amazônia, mas nós não fazemos carvão com lenha, nem com madeira, nem com devastação. Nós fazemos carvão com o coco de babaçu, como os muras fazem, com o coquinho da açaí. E aí, então, nós vamos ter a fixação dos gases do efeito estufa sobre esse carvão como suporte físico e vamos ter os micróbios alimentados e mais ativos para a vida no solo. E aí nós podemos fazer a mistura para chegar à terra preta, porque nós podemos colocar o pó de rocha misturado com carvão, misturado com a compostagem, misturado com esterco, e aí nós fazemos um dos avanços mais modernos agora, que é o integrado vivo, microbiolizado de Tainacã, dos Carajás. Para nós isso é importante. E aí nós vamos conhecer, na área amarela, os depósitos de terra preta de índios da Amazônia, não para o consumismo, não para a moda, não para a erudição, mas como identidade cultural, para alcançar ser também um planeta. Ainda é tempo. E aí nós estamos rindo com o cacique Macupá dos Caiabis, lá em Sinop, no Mato Grosso. E é bonito isso, poder participar disso. Vale tanto quanto ver uma aurora austral. Por isso que quando nós falamos de semente é parte de um fenômeno cósmico, uma realidade no planeta. Essa semente, e se nós perguntamos qual é o primeiro alimento de um bebê, é comum que todos digam leite materno. Não. O primeiro alimento de um bebê, quando começa a se desenvolver como uma sementinha, é o sangue da sua mamãe. Depois que ele nasce, aquele sangue se transforma e na transformação do sangue, ele se transforma de sangue em leite materno. E esse leite materno, transformado do sangue, é o segundo alimento do bebê. E o terceiro alimento é o alimento por toda a vida. São sementes. Sementes é a menor quantidade de matéria que contém a maior quantidade de energia. É simples assim. Por isso que Eduardo Galeano tem um livro chamado A Ferro e Fogo, onde diz que as escravas carregavam nos cabelos as sementes para plantar na terra livre dos quilombos. Porque sem semente não há alimento. Sem semente não há agricultura. Sem semente não há nada. E nós temos que entender que essa semente é muito mais do que um produto preservado ou reservado ou patenteado ou impedido de ser cultivado. Essa árvore frondosa vocês conhecem, é rara, muito rara, quase extinta, chama-se pau-brasil. Uma semente. Essa semente de pau-brasil, no tronco, dá ali o pigmento. O país foi invadido por 2 invasões holandesas, bandeira em cima à esquerda, e 2 invasões francesas.
E alguns dizem de forma jocosa, Brasil é nome de uma commodity. Não, Brasil é nome de uma semente. Não é nome de uma commodity. Quando nós estudamos embaixo a cultura mais importante no século XVII, XVIII, XIX, era o café. E dizíamos, o café foi introduzido por Francisco de Melo Paleta, introduzido da Guiana. Será verdade? O café é conhecido pelos egípcios, conhecido há muito tempo em toda a África. Será que o café não foi trazido pelos africanos no cabelo? Ou fica feio dizer que foi trazido no cabelo pelos africanos? Se vocês forem ao museuzinho que há no Valongo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que lá há muitos escravos registrados na entrada. Pelo menos há 200 anos antes da introdução do café, eles são da Etiópia, são da Abissínia, são daquela região da Somália e do Djibouti. Então, nós temos que entender isso. Na segunda mão estão semente de seringueira. Existe um filme alemão nazista, existe um livro muito grande, que agora está até em português, O Roubo das Sementes no Inferno Verde, e ali se conta a história de como foi roubada a seringueira, as sementes da seringueira e levada para Singapura e Malásia. E aí nós dizemos que perdemos e a Amazônia ficou paralisada em função da perda das sementes. Na direita nós vemos a mão cheia de soja. E nós não sabemos quem foi que inventou essa soja. Na verdade, foi Henry Ford. Henry Ford queria fazer um combustível para seus automóveis e contratou um agrônomo chamado George Washington Carver, primeiro agrônomo negro dos Estados Unidos, e ele disse, olha, na Manchúria tem uma coisa que serve para ti. O meu amendoim é muito sagrado para fazer esse negócio que você quer de gasolina. E Henry Ford introduziu a soja nos Estados Unidos para ele fazer e competir com Rockefeller, que era dono do petróleo. Ele não queria ficar nas mãos de Rockefeller. Tem até um livro muito feio escrito sobre esse assunto. O Império recebeu algumas sementes e hoje nós entregamos toda a semente de soja em troca de corrupção para as 4 corporações que dominam as sementes no mundo. Nós sequer sabemos a importância de Lamarck em 1809, com filosofia zoológica e o lamarckismo, e como era importante o que Lamarck dizia. 50 anos depois, em 1859, Darwin faz a seleção, origem das espécies, mas ninguém conhecia a base genética, que somente em 1897 Mendel vai ter publicado seus trabalhos, onde a matemática e a estatística vão nos dar a independência das características. Mas observe que de 1809 a 1897 são quase 100 anos. Em 1915, Donald Jones é contratado pelo secretário da Agricultura dos Estados Unidos a fazer o milho híbrido duplo. E esse milho híbrido duplo permite ao jovem agrônomo, filho do ministro da Agricultura, Henry C. Wallace, que tem o nome de Henry Agarth Wallace, a criar a Pioneer Hybrid International, a maior fábrica de semente do mundo dentro da ideologia norte-americana. Ele vai ser ministro da Agricultura de 33 a 40 e criar o New Deal, o modelo norte-americano na crise do capitalismo. Ele vai ser o vice-presidente de Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. E essa é a realidade. E todo o passado de Jackson, que dizia que introduzir uma semente é algo importante para o país, ou de 1906, do grupo de Rockefeller, dizendo que
era necessário ter a teoria matemática da biologia, e Max Mason, matemático, vai desenvolvê-la, assim como a teoria matemática da comunicação e extensão rural e o Weaver e Shannon vão desenvolver essas teorias, e nós vamos ver tudo a partir do cultivo industrial da banana, com esses modelos, e vamos ver serem criadas as repúblicas de bananas, onde duas empresas são donas de toda a sobremesa através de banana no mundo. E nós vamos ver em 1921, quando é criado o Instituto de Sementes Domesticadas de Vavilov, na Rússia, já União Soviética, e nós vamos ver a determinação de Hitler de roubar essas sementes para o seu império, o seu terceiro Reich, e nós não sabemos isso. E uma das coisas mais lindas que eu conheci foram os campos de moranguinhos selvagens na Patagônia, Mapuche. E Vavilov tinha andado ali e colhido mais de 1000 variedades daquele moranguinho e levado. E o moranguinho é algo que sai da Terra do Fogo e chega ao Alasca e, inclusive, ao Havaí. E é domesticado há mais de 8.000 anos. E nós perguntamos, caramba, e hoje Bill Gates é dono de sementes, Slim é dono de sementes, e Rockefeller é dono de todas as sementes do mundo. E nós não sabemos a dor dos camponeses colombianos e os massacres que estão nas páginas de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Nós precisamos ler e entender isso. Assim como Otávio Paz nos diz, o milho é uma dádiva dos mexicanos à humanidade. É o cultivo mais importante hoje para a China, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o mundo. E como surge esse milho? Ele surge dos nômades que perseguem os elefantes, e os elefantes comem um capim chamado Theosintle, e onde essa semente sai no esterco desse elefante, ela sai já adubada e sai com maior tamanho, sai com maior desenvolvimento, e aqueles que perseguem esses animais começam a selecionar isso para também comer e para plantar quando ficam sob a terra. E aí eles vão desenvolver esse milho a partir de Teosinte. Não é magnífico entender isso? Que coisa fantástica, não? Quantos desses você conhece hoje? Apenas um. No planeta México, eles conhecem 68 diferentes. Isso é magnífico. Tem quase 80 centímetros uma espiga. Olha só no meu pescoço aí, há 3 anos atrás. Olha o tamanho dessa espiga. E por que não conhecemos isso? E qual a influência da terra e do vulcão sobre o crescimento desse milho? Não interessa. Quando o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo é criado, dizia agricultura moderna para a humanidade. 60 anos depois diz milho e trigo sustentável para os pobres. O que dirá daqui a 30 anos? Alimento industrial para a indigência. O sorriso e uma batatinha. Tem 30.000 genes. Durante 12.000 anos, eles foram ordenados por camponeses para a humanidade. Alguém chegou, pôs um gene e disse que a batatinha é dele, e ficou dona, assim como ficou dona das nossas sementes doadas de soja. Será que entendemos isso? Por isso a colmeia, lá atrás, começou a tentar produzir sementes agroecológicas e depois mandou para o MST porque não tinha mais pernas, estava ferida de morte. Sementes Bionatur. Nasceram também na colmeia, biologicamente. Seus alunos foram fazer a primeira colheita. Por quê?
Eles tinham consciência. Uma menina poetisa aí disse: fizemos porque ninguém sabia que era proibido fazer isso. E ele escreveu esse poema. Hoje trabalhamos com sementes de micro-organismos, mas trabalhamos com eles na terra camponesa, que são os campos de metagenômica, metaproteômica e de fenologia. Porque hoje toda a terra está contaminada com veneno e todos ignoram que os alimentos estão sendo contaminados por veneno, como estavam lá em 1973. E nós não entendemos Van Gogh, de 1885. Comedores de papa. Camponeses que, 20 para meia-noite, estão comendo a sua refeição. Estão tristes, absortos, perdidos, com as mãos ainda de terra. E Van Gogh pinta aí um quadro lúgubre e com cores escuras. A mulher tenta consolar o marido. O avô tenta consolar a avó. E a menina não tem o seu rosto, porque há uma esperança. E Van Gogh, comedores de papas, de batatas, nos ensina, de forma dos griots, que a arte alimenta o espírito. Só o solo são, nosso primeiro coração, produz alimentos sadios, que alimentam crianças irreverentes e que constrói o amanhã. Esse é o pulsar da vida, um fenômeno cósmico em nosso planeta. E esse solo e essa condição cósmica é uma harmonia, não só de clima, é uma harmonia espiritual. Existe uma vida espiritual chamada Pachacamac. Existe uma vida material chamada Pachacamama. Existe uma vida social chamada Pachacamxana. Existe uma vida cultural chamada Pachasentirque. Não é Bolívia, não é Peru, não é Alto Peru. É mundo maia, na sua cosmovisão de liberação, de teologia, de espiritualidade. E aí, então, o conhecimento, a cosmovisão e as práticas foram o que vocês viram. Viram com exemplos. Exemplos de pessoas que tiveram esse privilégio de estar ali e trazer isso para vocês. Então, nós vamos ter o espiritual e a identidade, a produtividade, se combinando 2 a 2 ou a 3, e o espiritual, a identidade e a produtividade fazem parte do que se denomina hoje agroecologia indígena camponesa. Quando vemos em Harvard Divinity School ou Divine School um curso sobre o espírito da agricultura sustentável, nós adicionamos aqui essas imagens porque é importante se entender a diferença entre um eclesiástico que procura trazer para a economia, de forma disfarçada, uma questão religiosa, ou mais que religiosa, espiritual, no intuito de introduzir segmentos especializados de altíssimos serviços, seja para ditadores, seja para economias centralizadas, seja para Sua Alteza Real.
Por isso que vocês veem nos círculos o rei Carlos III conversando com um cacique indígena. Não é por altruísmo, humanismo. É por isso que vocês veem acima algo magnífico. É o que se chama orelha de pau. É um fungo. E esse fungo, na Patagônia, sobre as árvores patagônicas, ele alcança até mais de 1 metro quadrado de superfície. Sobre ele, vocês veem a menor ave do mundo, um pequeno pássaro chamado colibri abelha, sunsuncito, da ilha de Pinar del Rio e da ilha de Cuba. E sobre isso vocês veem um fungo que foi identificado por Darwin quando esteve na Terra Maldita. Assim ele denominou a Patagônia. E esse é o famoso liau-liau, ou, como dizem os argentinos, jau-jau. É conhecido como pão do índio. É um cogumelo comestível, muito, muito saboroso e que abunda naquelas áreas de montanhas na Patagônia. Então, nós podemos agora entender uma espiritualidade com as esferas e muito além daquele interesse mercantil, organizacional de serviços e etc. Para que vocês entendam e quando nós possamos finalizar, essa é uma parte do México e da Guatemala. E vocês vão ver agora algumas coisas de raríssima beleza que foram construídas sobre uma planta chamada milho, outra planta chamada abóbora, outra planta chamada feijão, há ainda o amaranto, há o que se chamam quelites, e para entender isso, nós vamos chegar ao final. Isso já foi habitado. Isso foi construído como uma referência. Aí eu estive várias vezes. É chamado Terra de Pacal, é chamado de Sala das Inscrições, ou Salão, ou Templo das Inscrições, em Palenque. Isso é mais fantástico ainda. Essas pirâmides no meio da mata. Observem. Esse é um museu a céu aberto, uma noite de rara beleza. O que significa isso? Pirâmides, monumentos, templos. Sobre aquele milho, aquele amarantos, aquele feijão, aquela abóbora, aqueles quelites, uma civilização e uma cultura foram criadas. Ontem eu fui dar uma aula inaugural num curso de agricultura, porque era um curso de educação
no campo e do campo, criado pelos organismos que estão desesperados com a desterritorialização na agricultura mundial, com a concentração por poucas corporações de toda a produção do alimento, e eles criam aqueles subterfúgios para enganar os tontos, para fazer de conta que não são responsáveis. Assim como fizeram a Revolução Verde, assim como fizeram a agricultura moderna, assim como fazem tudo, eles criam desvio e desvirtuações. Por isso, agora eu posso dizer o que é aquele símbolo inicial. Ele é o número zero, difícil de se ensinar. Mas sobre esse número zero que vocês viram, o nosso início, foram colocadas 4 letras. Em cima, no alfabeto mais antigo, conhecido pela humanidade, o sumério. E embaixo, no mais moderno, existente na atualidade, chamado de linguagem binária. Um alfabeto com o zero maia e o número 1. E eles representam, nesse caso, o desenho da Universidade Livre Camponesa Intercultural. É isso que está escrito aí, com as letras do sumério e com as letras binárias. E aí, então, nós podemos entender a nossa conferência de ontem, que foi interrompida, porque eu fui convidado por uma coisa séria, pensando que era séria, e era um devaneio de alienados cumprindo uma ordem da Organização Mundial do Comércio inconscientemente. A gente costuma dizer no Brasil que o diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Felizmente, eles disseram várias vezes que a universidade é pública e gratuita, paga com o salário deles, quando eles nem sequer sabem quem são, o que fazem e o que é cidadania. Por isso, nós agora podemos encerrar aqui para levar aos camponeses do mundo a necessidade de reterritorialização da agricultura, por respeito àqueles templos, por respeito àqueles monumentos, como eu disse antes, o milho, o feijão, a abóbora, o amaranto, ou o morango, ou o trigo, ou a banana e tudo mais que o camponês cultiva nesse planeta Terra, que tem vida. E essa vida é um fenômeno cósmico de ocorrência planetária terrestre. Meu muito obrigado.